Dos senhores vereadores. Presença dos senhores vereadores, a 12ª sessão ordinária do primeiro período da 16ª legislatura da Câmara de Glória do Goitá, realizado no dia 15 de abril de 2024. Presente os senhores vereadores José Caio Felipe Neri, Manuel Teixeira, Valdeir Félix de Andrade, Wellington Andrade, Roberto Feitosa, Lívia Amorim, Cícero Emiliano, Enivaldo Silva, Nilde Enildo e Rodrigo Martins. Faltando os senhores vereadores Evandro Gomes de Brito e André Luiz. Falta justificada. Havendo um número legal, eu declaro aberta a seguinte sessão. Por gentileza, senhora relatora de ata, faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando assim todos os membros da mesa, cumprimentando meus pares na pessoa do vereador Roberto Feitosa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu peço a Vossa Excelência para constar o plenário para dispensar a leitura da ata, considerando que a mesma é do conhecimento de todos os senhores vereadores. Consulto o plenário para dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça em seus locais. Quem for contra, fique de pé. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em votação. Quem for favorável à ata da sessão anterior, permaneça em seus locais. Quem for contra, fique de pé. Aprovada a ata. Eu quero registrar a presença do vereador André Luiz. Senhora relatora, por gentileza, faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 31/2024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Caio Neri. Assunto: pedido de vista referente ao parecer número 1/2024 da CFO, processo do Tribunal de Contas número 22.100.5675. Cumprimentando cordialmente é o presente para solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência, para solicitar ao Poder Executivo esclarecimento sobre o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas nos autos do processo acima referenciado, conforme abaixo se segue. Determinar com base no disposto no artigo 69, combinado com o artigo 70, inciso 5º, ambos da Lei Estadual número 12.600 de 2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas. Aplicar na educação até o exercício de 2023 a diferença não aplicada em 2021, que foi de R$ 1.591.482,21 da EC 119/2022. Prazo para cumprimento até 31 de 12 de 2023. Apresentar demonstrativo contábil. Sem mais, agradecer antecipadamente a atenção que possa dispensar o presente expediente. Wellington Andrade, vereador. Ofício número 32. Excelentíssimo senhor presidente, vereador José Caio. Assunto: pedido de vista referente ao parecer número 1/2024 da CFO, do processo do Tribunal de Contas número 22.100.5675. Cumprimentando cordialmente, faço uso do presente instrumento para solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência e para solicitar ao Poder Executivo esclarecimento sobre o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas nos autos do processo acima referenciado, conforme abaixo se segue. Encaminhar esta Casa Legislativa a movimentação orçamentária da dotação da educação que faça cumprimento à exigência do Tribunal de Contas do Estado, número do 22.100.5675. Sem mais, agradecer antecipadamente a atenção que possa dispensar o presente expediente. Wellington Andrade, vereador. Ofício número 33. Excelentíssimo senhor presidente José Caio. Assunto: pedido de vista referente ao parecer número 1/2024 da CFO, processo do Tribunal de Contas 22.100.5675. Cumprimentando cordialmente, faça uso do presente instrumento para solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência
e para solicitar ao Poder Executivo esclarecimentos sobre o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas nos autos do processo acima referenciado, conforme abaixo se segue. Encaminhar a esta Casa Legislativa extratos das movimentações das emendas e investimentos para a área da saúde recebidas no ano de 2022. Sem mais, agradecer antecipadamente a atenção que possa dispensar o presente expediente. Wellington Andrade, vereador. Glória do Goitá, 5 de abril, assunto: resposta aos ofícios números 31, 32 e 33. Senhor vereador, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os seguintes documentos: demonstrativo contábil no Fundo Municipal de Educação, contendo o comparativo da despesa autorizada, realizada, referente ao período de 1 de janeiro de 2022 até 31 de 12 de 2022. Resposta ao ofício número 31/2024. Demonstrativos contábeis do Fundo Municipal de Educação, contendo o comparativo da despesa autorizada, referente ao período de 1 de janeiro de 2023 até 31 de 12 de 2023. Resposta ao ofício número 31. Relatório resumido da execução orçamentária referente às despesas e receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE Municípios, período de janeiro a dezembro do ano de 2023. Resposta ao ofício número 32. Empenhos por centro de custos, exercício 2022. Respostas ao ofício 33. Vale também destacar que as informações solicitadas estão disponibilizadas no site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Sem mais, para o momento, e na certeza de termos atendido ao que nos foi solicitado, aproveitamos o ensejo para informar que o processo do Tribunal de Contas, número 22.100.5675, será levado à votação na próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 8 de abril do corrente ano, a hora regimental. Atenciosamente, José Caio, presidente. Ofício número 45/2024, do gabinete do vereador Wellington Andrade, ao senhor José Caio. Assunto: processo do Tribunal de Contas, número 22.100.5675, prestação de contas do Executivo, exercício de 2021. Senhor presidente e demais vereadores, por meio deste ofício, venho comunicar e formalizar a minha justificativa que não será favorável à prestação de contas do exercício, a prestação de contas do Executivo de exercício de 2021. Na sessão ordinária para julgamento do Tribunal, para o julgamento da prestação de contas do exercício de 2021, realizada em 1/4, formulamos pedido de vista, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno, seguido dos ofícios de número 31, 32 e 33, todos datados de 4 de abril de 2024 e todos igualmente respostados em 8 de abril de 2024. Isto posto, passamos à análise das respostas. Do ofício número 31 nos foi encaminhado demonstrativo contábil do Fundo Municipal de Educação, contendo o comparativo da despesa autorizada referente ao período de 1 de janeiro de 2024 até 31 de 12 de 2022. Demonstrativos contábeis no Fundo Municipal da Educação, contendo o comparativo da despesa autorizada referente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de 12 de 2023. O Tribunal de Contas, em seu parecer no processo 22.100.5675, acusa o descumprimento das despesas obrigatórias em educação, apontando uma subutilização de recursos abaixo de 25% e apurados em R$ 1.591.482,21, o qual difere de um cálculo por regra de 3 simples. Considerando o parecer do Tribunal de Contas, o valor nominal não aplicado em 2021 foi da ordem de R$ 1.627.460,87. Ora, os gastos normais são atrelados ao percentual obrigatório de 25%,
e como o município aplicou apenas 21,88%, deixou-se de aplicar 3,02%, conforme demonstrativo abaixo. O gasto executado na educação de 2021 foi da ordem de R$ 11.413.090,98, 21,88%, contra o gasto necessário de ordem de R$ 13.040.551,85, 25,00%. Gasto a menor da ordem de R$ 1.627.460,87. O parecer do Tribunal de Contas 2021 orienta pela aprovação com ressalva. Desde que a gestão compense os valores obrigatórios não aplicados na educação, cujo valor encontra-se atrelado a adição de 3,02% aos 25% obrigatórios do exercício de 2023, onde, para cumprir a determinação da Corte de Contas, seria de 28,02%, onde se extrai do próprio demonstrativo, encaminhado como resposta ao exercício de 2023. Resumo: ano de 2023, gasto com educação. Gasto constitucional, R$ 16.504.268,99, 25%. Gasto executado, R$ 27.501.126,84, 26,51%. Gasto necessário, R$ 18.497.984,69, 28,02%. Valor gasto a menor, R$ 963.857,85. Isto posto, fica demonstrado que houve descumprimento de decisão no processo do Tribunal de Contas 22.100.5675. Do ofício número 32, nos foi encaminhado relatório resumido de execução orçamentária referente às receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento de ensino, período de janeiro a dezembro do ano de 2023. Neste demonstrativo, ficou oficialmente comprovado no item apuração das despesas para fins de limite mínimo constitucional no valor de R$ 17.501.292,87, que a gestão descumpriu a determinação do Tribunal de Contas, apresentando diferença a menor de R$ 963.857,85 nos gastos com educação. Isto posto, fica demonstrado mais uma vez o descumprimento, ainda que se apresente percentual de 27,13%, quando o percentual deveria alcançar 28,02%, correspondente em valor nominal de R$ 18.497.984,69, compensatório para a diferença verificada a menor do exercício de 2021. Do ofício número 33, nos foi encaminhado empenhos dos centros e custos, exercício 2022. Neste quesito que nos foi encaminhado, 4 demonstrativo de empenhos por centro de custos, Fundo Municipal de Saúde, nos valores de R$ 350.000, R$ 250.000 e R$ 185.599,48 e R$ 350.000, totalizando R$ 1.135.599,48 de emenda parlamentar destinada ao município. Novamente, a gestão demonstra o desvio de recurso de emenda parlamentar para despesas ordinárias. Não houve investimento, não se verifica a aquisição de um equipamento, construção ou reforma de prédios da saúde. Os valores foram usados para pagamento de locação de veículos, prestação de serviços e principalmente combustível, que chega ao montante de R$ 555.458,67, correspondente a 41,91% do valor total das emendas recebidas. Conclusão: o parecer da CFO
reproduz o parecer do Tribunal de Contas, trazendo consigo o entendimento daquela Corte de Contas, onde haviam recomendações e determinações para cumprimentos em exercícios posteriores, estando a aprovação com ressalvas condicionada ao atendimento das exigências, o que não ocorreu, sendo ápida e fácil a constatação, visto que ocorre considerável lapso temporal entre a apreciação do Tribunal de Contas e o julgamento pela Casa Legislativa. Dessa maneira, depois de aclaradas as dúvidas, não é possível a manifestação de voto favorável à referida prestação de contas. Atenciosamente, o Hélito Andrade, vereador. Ofício número 13/2024, excelentíssimo senhor presidente José Caio. Assunto: resposta ao ofício número 157 de 2024 do gabinete sobre o pedido de vista. Parecer número 1/2024 da CFO, parecer prévio ao processo do Tribunal de Contas, número 22.100.5675, relatório ao processo do Tribunal de Contas, número 22.100.5675. Cumprimentando cordialmente a mesa diretora, faço uso do presente instrumento para solicitar os bens préstimos de Vossa Excelência e para solicitar ao Poder Executivo esclarecimento sobre o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado nos autos do processo acima. Considerando que a abertura de crédito adicional em patamar superior ao limite permitido na LOA do exercício dessas contas, requeremos o envio de cópia dos decretos que autorizam o Poder Executivo realizar essa alteração orçamentária, que, segundo o relatório do Tribunal de Contas, esse valor representa 52,36% da despesa fixada, ou seja, 27,36% a mais do que o devidamente aprovado na LOA. Sem mais, subscrevemos-nos, renovando o voto de consideração. Enivaldo Silva, vereador. Ofício do gabinete número 161. Assunto: resposta ao ofício número 13. Senhor vereador, servimos-nos do presente para, em resposta ao ofício em epígrafe, informar a Vossa Excelência que fora apresentada defesa no âmbito do processo do Tribunal de Contas, número 22.100.5675, e que os referidos decretos foram elaborados em consonância com o artigo 7º da Lei Orçamentária Anual, que prevê a elaboração dos referidos decretos. Vale também destacar que as informações aqui solicitadas em nada interferem na tramitação do processo do Tribunal de Contas, devendo, portanto, o referido processo ser colocado em votação na próxima reunião ordinária, que acontecerá no próximo dia 8 de abril do ano corrente, à hora regimental. Sem outro assunto para o momento, aproveitamos a oportunidade para externar a Vossa Excelência voto de consideração e apreço. Atenciosamente, José Caio, presidente. Na presente reunião, não há pequeno expediente nem grande expediente, pois a mesma é destinada a julgamento de prestação de conta, nos termos do inciso 9º do artigo 99 do Regimento Interno. Considerando a ausência da interessada, bem como de seu representante legal, passo a palavra aos vereadores que queiram se manifestar no prazo de 3 minutos. Senhor presidente, bom dia a todos, senhores vereadores que se encontram nesta casa. Dizer da minha alegria, senhor presidente, de mais uma vez em poder estar aqui para defendermos o interesse do povo, e é um orgulho muito grande, porque ser uma voz, e isso é muito importante, a voz dos invisíveis. Senhor presidente,
Eu sei que hoje não compete isso, mas não posso deixar passar. Hoje é aniversário de Laisa. E eu queria aproveitar e parabenizar a Laisa, a Lohânia, pelo seu aniversário, a nossa funcionária desta casa, e dizer da minha alegria de tê-la trabalhando conosco. Senhor presidente, como todos sabem, hoje o julgamento das contas de 2021, que era para ter acontecido há 15 dias atrás, e ficou uma coisa muito assim, obscura, podemos dizer assim. E baseado nisso, pedimos vista no processo, para podermos dar uma aclarada, ter um entendimento melhor. E aí debruçamos e pedimos algumas informações sobre as contas da atual gestão. E verificamos que há muitos erros e irregularidade nessas contas, que de forma alguma poderia vir recomendada para esta casa votar. Esta casa ela tem um papel muito importante, que é de fiscalizar, não só legislar, mas também de fiscalizar. Isso é muito importante, principalmente quando se trata de dinheiro público. E o dinheiro é do povo e tem que ser aplicado de forma correta e tem que ser gasto com o povo e naquilo que é determinado. Muitas das vezes, algum desse dinheiro é verba carimbada. Ele não pode ter outra finalidade, ser desviado com alguma outra finalidade, ser desviado do caminho. E podemos checar que houve isso sim, sem falar na falta de descumprimento, de compromisso para com a determinação do Tribunal de Contas, senhor presidente. A educação do nosso município ela é muito precária e queria o município poder ter mais dinheiro, ou deveria ter mais dinheiro para investir na educação. Ora, se já é pouco o que tem, imagina agora o município deixar de cumprir, deixar de aplicar na educação o dinheiro de uma forma correta. Então foi o que houve, senhor presidente. O município ele não aplicou o dinheiro de forma correta na educação. E com isso a educação ficou prejudicada. Isso que eu estou dizendo aos senhores que me escutam nesta manhã e que estão aqui presentes, não é o Wellington Andrade que está falando, é o próprio parecer do Tribunal de Contas, que eu vou ler daqui a pouco quando eu for proferir meu voto. Então, isso é muito sério. A educação do nosso município, ela precisa de mais dinheiro, de mais recursos. E ora, como é que se ela precisa de mais dinheiro, de mais recursos, e você deixa de aplicar esse dinheiro, esse recurso? Para os senhores terem noção, de 1,5 milhão que veio, 1,6 milhão, foram gastos mais de 600 mil reais só com combustível, com locação de veículo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Verba parlamentar foram desviadas com outras finalidades. Todo mundo sabe que as verbas parlamentar, ela tem uma destinação certa, é uma verba carimbada. Como é que se desvia um dinheiro desse para outra finalidade? Para se gastar com combustível. Isso é muito sério, isso é muito grave. E esta casa, senhor presidente, ela tem essa finalidade de fiscalizar e ela não pode ser conivente com esse tipo de erro. Então, senhor presidente, essas eram as minhas palavras, eu não quero ultrapassar o tempo, o limite. Agradecer os meus ofícios, que todos foram respondidos no tempo hábil, tá? Respeitando a prerrogativa deste vereador. Então eu assim, não posso deixar de agradecer isso é muito importante, a consideração do senhor não ter colocado na segunda-feira de imediato, para dar tempo a gente digerir, a gente ler mais um pouco, debruçar mais um pouco diante disso, e eu quero também, eu não posso deixar de agradecer. Agora, a resposta que foi enviada ao presidente, que foi enviada desta casa, ela cada vez mais só incrimina a gestão, mostrando o seguinte: olha, a gente desviou o dinheiro para uma outra finalidade, que era para ter sido exatamente para a educação, o que não foi, senhor presidente. Muito obrigado. Pronto, senhor presidente. Bom dia, minha gente. Primeiramente, mais importante do que tudo e todos, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Senhor presidente, só para a gente não vai se debruçar muito aqui no tema agora, hoje exclusivamente, o julgamento
a aprovação ou não das contas da senhora prefeita referente a 2021, mesmo estando se publicando por aí que a 2022 já foi aprovada, até com isso o pessoal faz fake news, senhor líder de governo. E quem aprova ou desaprova é esta casa e não o Tribunal de Contas, para que fique bem claro para a população. O Tribunal de Contas costuma dar o parecer indicando sua sugestão pela aprovação, rejeição, aprovação com ressalvas, como foi o caso dessa 2021. Veja só, estamos aqui hoje ainda para julgar 2021. Já se fala nas redes sociais da prefeita que 2022 foi aprovada. Pelo amor de Deus, até disse esse povo de fake news, dessa maquiagem que é essa gestão. Sem querer se estender, senhor presidente, gostaria de cumprimentar todos na mesa, todos os vereadores da mesa, assim como os demais vereadores, o pessoal aqui que se faz presente, muito obrigado, muito agradecido pela presença de vocês, e também um abraço especial ao pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais. Era isso, senhor presidente, e aproveito o momento, inclusive, para pedir permissão, na hora quando se colocar em discussão o parecer da CFO, eu lhe peço permissão para subir ao púlpito, para justificar o voto, na hora da discussão do parecer da CFO. Excelência, me desculpe, mas assim, depois, quem for se manifestar, se manifeste agora, entendeu? Veja, senhor presidente, é porque não ficou claro que estava em discussão o parecer da CFO, não ficou claro isso. Olha, entendeu? Considerando a ausência da interessada, bem como dos seus presentes legais, passo a palavra aos vereadores que queiram se manifestar. Mas discussão do parecer, se for aproveito o senhor. É isso que está a manifestação, excelência. Senhor presidente, pela ordem, eu também não entendi que é a discussão do parecer. O senhor colocou o parecer em votação já, para discussão? Veja só, eu acho que assim, é porque eu acredito que vocês não estão dizendo que eu coloquei assim, parecer em discussão, não é isso? Isso. Mas eu coloquei em manifestação, é o parecer. Eu não entendi desta forma, senhor presidente, senão eu tinha discutido ele na tribuna. Não ficou claro. Eu não sei se o senhor considera ou se o senhor desconsidera, mas assim, não ficou claro. Acredito que nenhum dos senhores, eu não sei, pelo menos eu, não entendi isso. Vejam só, porque a gente está aqui hoje, como eu falei, a gente está em discussão a prestação de conta. Foi lido o parecer, Vossa Excelência, até o vereador Nil também pediu visto, não foi isso? Aí a gente tá em discussão, eu vou, não há prejuízo nenhum, quando o senhor terminar de dar sua manifestação, se o vereador Wellington quiser também fazer suas palavras em discussão, não há prejuízo nenhum, eu concordo com o senhor, mas o senhor está com a palavra, viu, Excelência? A manifestação é de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Então, já está em xeque a discussão do parecer, é isso? Peço permissão para assumir o púlpito e dar justificativa sobre antecipar o voto. Bom, minha gente, bom dia mais uma vez, como agora em discussão, voltando aos comentários sobre a parecer de CFO, que já antecipo a minha justificativa, meu voto que será contrário ao parecer do Tribunal de Contas, já antecipo aqui que a justificativa também serve para a questão do decreto. Ou seja, já que o parecer da CFO simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V em relação ao parecer do Tribunal de Contas, então a justificativa já serve para os dois. Vamos ao tema então.
em xeque, em discussão, a justificativa do meu voto contrário à prestação das contas da senhora prefeita Adriana Paz, referente ao ano 2021. Embora o eminente relator, o relator que se trata aqui é do Tribunal de Contas, em seu voto no tópico gestão fiscal, não tenha citado a despesa com o pessoal do primeiro e do segundo quadrimestres, o referido gasto foi na monta de 58,43% e 59,30% respectivamente. Entenda bem, minha gente. Enquanto o permitido por lei é no máximo 54%. Continuemos, então. Referente ao ano 2021, o conselheiro relator limitou-se a fazer referência apenas ao terceiro quadrimestre, que estava enquadrado. A gente não sabe por quê, mas o tribunal, o relator, se restringiu a isso, ao terceiro quadrimestre. Observe-se no quadro demonstrativo apresentado no parecer prévio da Corte de Contas que a gestora municipal, em números percentuais, efetivou dispêndio com pessoal acima do limite prudencial de 54%, limite este trazido no bojo do artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar LC 101/2000, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segue o trecho da referida lei. Eu vou pular algumas coisas, tipo o trecho dessa referida lei, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que o limite é 54%, por conta, para economizar o tempo aqui, senhor presidente. Neste sentido, pode-se afirmar categoricamente que a gestora violou o dispositivo legal, afrontou e afronta o princípio da legalidade, demonstrando total desprezo pela coisa pública e pelo equilíbrio das contas públicas. Ademais, não é de se estranhar tal conduta desta senhora. Outrora, houve determinação para adequar o percentual de gasto com o pessoal, observando os ditames constitucionais e as leis esparsas que tratam da matéria. Todavia, a mesma, até o presente momento, faz pouco, ignora, desdenha, insiste e persiste com tais condutas dolosas, burlando assim as determinações do egrégio Tribunal de Contas. Tais práticas delitivas, gasto com pessoal acima do limite prudencial permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vem ocorrendo de maneira reiterada. Neste sentido, deve a Corte de Contas tomar medidas mais enérgicas para que surta efeitos na prática, evitando assim que o orçamento do município não seja mal gasto e ou desviado como vem sendo, e não haja comprometimento orçamentário em outras áreas com maior importância. Vale ressaltar que neste período de lambança e deleite com o dinheiro do contribuinte, foi decretado estado de calamidade pública nos estados e municípios em decorrência ao enfrentamento da Covid-19 no exercício 2021, motivando lockdown em todo o território nacional. Desta feita, não há justificativa plausível para que o gasto com o pessoal tenha chegado ao ponto de violar os limites previstos no ordenamento jurídico e orçamentário. Até porque encontrávamos em ano pandêmico, o que corrobora ainda mais para votar contra o parecer prévio opinativo da Corte de Contas. Conforme o tópico do orçamento e no mesmo diapasão, a auditoria constatou que houve a abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite autorizado por meio de instrumento estranho para tal finalidade, qual seja a LOA. Esse instrumento é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio para abertura de créditos adicionais. Destacou como ressalva o decreto número 61, único permitido. Segue o posicionamento do relator. Com exceção ao decreto número 61, todos os demais foram abertos com base na LOA, o que é vedado pela legislação.
declinou o conselheiro relator, seguido pelos demais conselheiros, dos argumentos trazidos pela defesa, da permissividade da abertura de créditos adicionais ilimitado, pois a LOA autorizava um limite de até 25%. Entretanto, o Poder Executivo estourou o limite, chegando ao absurdo de 52,36%, um aumento exponencial de mais 27%, 27,36%. Em sua manifestação, observa o relator em seu voto, abre aspas, discordo dos argumentos defensivos com relação à possibilidade de abertura de créditos adicionais de forma ilimitada, visto que a LOA excepcionou certa despesa do limite fixado no artigo 7º, 25%. O artigo 9º da LOA transmuda a norma orçamentária e não deveria ter sido aprovada nos termos que foi visto, que excepcionou certas despesas, deixando-as de fora do limite autorizado, entremostrando-se um planejamento fora das órbitas normais, nos termos relatados neste voto. Fecha aspas. Não é forçoso observar que a prefeita, num ato irresponsável, evidencia ainda mais a sua conduta dolosa e premeditada. A mesma compromete todo o orçamento, burlando os dispositivos afins, pois lhe falta o mínimo de comprometimento com a res pública e o equilíbrio fiscal. Essa manipulação da peça orçamentária coloca mais uma vez a credibilidade dela em questão enquanto gestora. As medidas do tribunal, ao determinar apenas recomendações, nunca irá sanar práticas abusivas como as anteriormente citadas. Apenas irá salvaguardar que desmando como este continue acontecendo abaixo dos olhos do egléreo tribunal, pois a gestora não tem o hábito de cumprir o que está na lei. O resto é apenas detalhe. No mesmo entendimento, é notório que o tribunal é soberano para aplicar medidas cabíveis e penalidades pertinentes para as devidas adequações fiscais para preservar o equilíbrio fiscal. É de conhecimento do Tribunal de Contas que a gestora conduz as contas do município de Glória do Goitá de forma irresponsável. É uma mistura de má-fé com incompetência. Inclusive, encaminhei algumas denúncias para o tribunal retrocitado de forma detalhada. Na ocasião, fiz referência ao consumo exagerado de combustível, tendo em vista que o município não tinha e não tem uma frota que justifique a relação do consumo com valores pagos à época, o biênio 2020-2021, período do ápice da pandemia. Eu gostaria, pessoal, se alguém puder me trazer um copo d'água aqui, eu agradeço, por favor. E o pessoal da câmera, por favor, dê um zoom aqui, que eu vou mostrar alguns gráficos. Fazendo um adendo aqui, minha gente, fazendo uma referência a esses gráficos que eu cito aqui do consumo de combustível, porque um dos pontos dessa pressão de conta 2021, que o tribunal questionou e determinou, mas que era entendível, porque já que a gestão tem a obrigação de gastar pelo menos 25% do orçamento com educação, e na época não gastou nem 23%, e foi muito porque, como sabemos, no ano de pandemia paralisou quase que tudo. Contraditoriamente, essa questão de se parar quase tudo, inclusive os ônibus, etc., os carros da educação, qual é a contradição que a gente vê? O consumo de combustível, que também era para ter sido reduzido, até proporcional às outras despesas, a gente mostra aqui o consumo geral do município. Dá um zoom aqui, por favor. Então, o absurdo é esse, o gráfico é esse aqui.
Espero que dê para ver bem no vídeo aí, quem vocês que estão acompanhando em casa. O gráfico absurdo é esse, minha gente. O crescimento aqui, a gente fez um levantamento, inclusive, isso é matéria de denúncia minha no mês de janeiro para o Tribunal de Contas e Ministério Público, esse consumo de combustível, onde a gente tem uma crescente aqui, quase uma exponencial, um gráfico crescente aqui absurdo, entre os anos 2018 e 2022. Atentando para o ano em questão, aí digamos assim, não, Ninho, mas teve muito consumo na saúde, foi carro para cima e para baixo, não sei o que, a despesa foi absurda. É fato. Eu disse, então, Ninho vai se contentar só puxar o gráfico de consumo geral do município de combustível. Vamos atentar para a educação, então, que é o que foi gasto a menos do que o previsto em lei. Aí a gente vai puxar aqui o gráfico da educação. Veja só, o gráfico geral, o consumo geral do Poder Executivo, minha gente, para vocês terem noção, o ano em questão, o 2021, consumiu quase 227% a mais do que 2019, que foi um ano normal, não foi um ano de pandemia. Vocês verem, um aumento absurdo, ou seja, isso significa mais de 3 vezes, saltou o consumo geral do município, saltou de 1.233.000 em números redondos, para 4.032.000, para mais de 4 milhões, tá? 2019 foi 1.233.000, enquanto 2021, no ano pandêmico, passou de 4 milhões. Aí vamos lá na educação, não, Ninho, teve muito gasto na saúde, pois bem, então vamos pegar só a educação. Um zoom aqui, por favor. Educação, pasme, não sei se você vê, o gráfico ainda consegue ser mais absurdo que o consumo geral, tá certo? O que é que diz esse gráfico aqui? Para vocês terem noção, 2019, que foi um ano antes da pandemia, a educação consumiu aproximadamente 227 mil reais de combustíveis, 227 mil reais. Pasme, no ano pandêmico, que foi 2020, 2021, 2020 em cheque, que é o ano da prestação de contas aqui em discussão, consumiu mais de 914 mil reais de combustível, a educação. Agora como? Me respondam. Questiono inclusive o Tribunal de Contas, como pode? Tá? A gente tem um aumento aqui mais de 300%, isso significa mais de 4 vezes o consumo que houve em 2019. Mais de 4 vezes a educação consumiu, em relação a 2019 em relação a 2021. Com os ônibus tudo parados, os carros da educação tudo parado. As professoras, coitadas, contratadas, pagando mototáxi para levar as atividades para os seus alunos, pagando o bolso próprio, pagando até xerox para levar as atividades. Essa é a realidade que a gente conhece, enquanto o consumo de combustível aqui aumentou mais de 4 vezes. Retomando a justificativa do voto, não... Retomando aqui, minha gente, justificativa do voto, não é razoável, foge ao bom senso, não é minimamente aceitável, com a devida venha, que a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, diante de tantas evidências de desmando, direcione, opine para esta edilidade, mesmo com ressalva, vote pela aprovação das contas da senhora prefeita. Isso porque não se trata de um fato novo, isolado, trazido pela auditoria, apensado em parecer ou em um mero deslize contábil orçamentário. É sabido por todos que a senhora gestora municipal é costumada em praticar irregularidade no orçamento, com o agravante de nunca ter sido penalizada, ao ponto de corrigir os erros e aprimorar os acertos. Ao contrário, ela continua praticando os mesmos deslizes de forma reiterada e apresentando resultados pífios na prestação de serviços públicos e como gestora do orçamento. Minha gente, inclusive, fazendo mais um adendo aqui, o tribunal cita em uma das suas argumentações para poder sugerir a aprovação com ressalva,
cita aqui, considerando o artigo 22, capítulo 2 da LIMB, de que visto no presente caso não consideramos a irregularidade remanescente de PC capaz de macular o conjunto das contas do exercício. Bom, isso é um dos pontos das cláusulas do parecer do Tribunal de Contas. Eu queria dizer que esse bendito artigo aqui, citado pelo relator, vocês me dêem um pouquinho de paciência que eu encontro, que o relator, vou ler essa livre da Lei de Instituição Normativa do Direito Brasileiro, e um dos artigos dela que o relator se fundamentou foi o seguinte, foi o artigo 22, né? Onde diz que no seu inciso 2º, esse artigo diz: na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Ou seja, o relator cita esse artigo, que não deveria ser esse, para atenuar a situação, mas esquece o que diz, o que chama a atenção, a expressão aqui, vereador Lívia Amorim, dos antecedentes do agente. O relator parece que esqueceu esse detalhe. Ainda digo mais, quando deveria, senhor relator do Tribunal de Contas, citar o artigo 28 desta mesma lei, que fala o seguinte: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, que foi o caso. Era aqui que o Tribunal de Contas deveria ter se apegado e aplicar sanções à prefeita, já que, tendo em vista, já citamos várias irregularidades. Retomando aqui para a parte final, senhor presidente, demais vereadores, e o pessoal aqui se faz presente, também o pessoal nas redes sociais, na reta final aqui da nossa justificativa do voto, sempre mal intencionada e inerte às recomendações dos órgãos de controle externo, a prefeita Adriana Paz relativiza os princípios constitucionais explícitos e implícitos, em especial o da moralidade e da eficiência. A aprovação das contas desta senhora é permitir que... Só um segundo. É até para parar para tomar água, minha gente. Perdão pela interrupção. Mas como eu vinha falando, a aprovação das contas dessa senhora é permitir que tudo pode e que as leis do país não passam de um monte de tinta preta lançado ao papel branco. Para finalizar, não é de causar espécie em nenhum cidadão gloriense e aos membros desta casa que a senhora Adriana Paz é um desastre na história política de Glória do Goitá e na vida dos cidadãos decentes que não compactuam com a forma não republicana que a prefeita implantou para gerir o município. No mais, a mesma rouba os sonhos e a esperança dos munícipes, que vislumbra dias melhores, dias estes, em que a administração pública funcione de fato e de direito e seja motivo de orgulho para nós cidadãos e ao mesmo tempo sejamos uma referência para outros municípios e não sermos vistos e nivelados por baixo como um reino onde o município é governado por primeiro na linha de parentesco estranhos à administração pública e por aqueles assíduos na atividade de bajulação. Ante o exposto, as evidências trazidas
no corpo do próprio parecer opinativo do TCE Pernambuco, as práticas reiteradas de manobras que descaracterizou os instrumentos de planejamento, a abertura de créditos adicionais de forma a causar desequilíbrio nas contas públicas, gasto com pessoal acima do limite prudencial e, consequentemente, violação da Constituição Federal, Constituição do Estado de Pernambuco, Lei Orgânica do Município e as leis que versam sobre orçamento público, que são a bússola para garantir o equilíbrio da gestão fiscal. Voto pela rejeição das contas da senhora prefeita Adriana Dornelas Câmara Paz. É como voto, antecipo meu voto já. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe e tenha misericórdia de Glória do Goitá e seus glorienses. Muito obrigado, minha gente. Fiquem na paz. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o parecer do Tribunal de Contas de 2021, ele opina pela aprovação das contas. É bom deixar isso claro. Ele não manda vereador aprovar só para depois não ter mal entendido e nem justificativas erradas e nem a população ser levada ao erro, tendo em vista que esta casa é a casa da informação e não da desinformação. Então é importante deixar claro que o parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2021, ele opina, tá, pela aprovação. Mas quem aprova, quem manda no mandato do vereador, quem manda na sua cadeira é o vereador. Não é Tribunal de Contas, ninguém manda no voto do vereador. É o vereador que vota com sua consciência, tá? E baseado, claro, baseado nas informações corretas, para também não votar coisas absurdas e gritantes que não deve. Então, deixando claro esse ponto, senhor presidente, o parecer do Tribunal de Contas, ele é muito obscuro, podemos até dizer assim. Mas também, esse parecer, ele determina, veja, o que é que diz o parecer. Aqui ele já não recomenda, aqui ele manda, ele determina. Ele diz o seguinte: determina com base no disposto do artigo 69, combinado com o artigo 70, inciso 5º, ambos da Lei Federal 12.600/2024, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda nos prazos indicados, se houver as medidas da seguinte relacionada. Ponto, 2 pontos. Aplicar na educação até o exercício de 2023 a diferença da aplicação de 2021, que foi de R$ 1.591.482 é ser 119/2022, prazo para cumprimento até 31 de dezembro de 2023. O que está aqui, senhor, não foi o vereador Wellington Andrade que está fazendo, o que está aqui está no parecer do Tribunal de Contas. Ou seja, se tem essa determinação do Tribunal de Contas e o município não cumpriu a tal determinação, ora, é óbvio que estas contas ela é passiva de reprovação. Os senhores sabem que a educação do nosso município já é um pouco precária. Os senhores sabem
que a educação do nosso município é muito, eu não diria nem que um pouco, muito precária. A educação do nosso município, você vai ver nas escolas falta de material, nas escolas você vai ver falta de fardamento, nas escolas você vai ver falta de equipamento, nas escolas você vai ver falta de estrutura, nas escolas você vai ver merenda vencida, você vai ver falta de merenda e quando também tem merenda vencida, na escola você também vai ver a falta de camisas que os alunos também não recebem, você vai ver na educação a falta de transporte, você vai ver na educação transporte quebrado e defasado, você vai ver na educação um monte de irregularidade, professores sem caderneta, vocês vão ver professores que não receberam material para trabalhar, vocês vão ver professores que não têm condição mínima de trabalho e entre outras irregularidades. Aí vem o Tribunal de Contas e determina que seja aplicado o percentual que é por lei federal, Constituição Federal, 25% na educação. O município ele deixou de aplicar esse valor. Ora, se ele deixou de aplicar esse valor, se ele não aplicou o valor percentual correto, então, senhores, não há o que se falar em aprovação de uma conta dessa. A educação, mais uma vez, saiu prejudicada. Aí você vai ver o seguinte, vem emenda parlamentar de 1.500.000 e alguma coisa. Só mais de 600 mil reais foi gasto com combustível. Desvio de finalidade da emenda parlamentar, o que é corriqueiro, o que é normal aqui em nosso município. Ora, e isso fica de conta assim? Isso a gente deixa para lá? Isso a gente fecha os olhos? É isso? Então, como fiscal da lei, como parlamentar, não podemos nos calar, não podemos deixar isso passar, senhores. É bem verdade que esta conta hoje aqui, ela vai ser aprovada como todos já estão esperando em casa. Mas aí também cabe a denúncia que a gente vai fazer ao Ministério Público do Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas e também ao Ministério Público Local devido à irregularidade. E o parecer, senhor presidente da comissão da CFO, ele segue o mesmo erro do parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Então, a educação saiu prejudicada, a população, ela está prejudicada e, claro, a gente não pode nos calar, não podemos fechar os olhos, tendo em vista você que está aí na sua casa me assistindo, você que está aí me ouvindo, você sabe o quanto a educação do nosso município está precária. E aí deixa de se aplicar na educação e se vai para outras finalidades, se desviam para outras finalidades onde não é educação. Combustível não tem nada a ver com relação à educação, senhor presidente. Então, é tantas outras coisas que daqui a pouco no nosso voto a gente vai falar, senhor presidente. Era isso, não vou tomar tempo para não ser, não estender uma sessão. E pela ordem do senhor presidente, vou usar da tribuna. Um bom dia a todos e a todas. O que hoje se discute nesta casa são as contas da excelentíssima prefeita Adriana Paz. Contas estas que, historicamente, não só esta, como de outros gestores que se passaram, a comissão sempre tem um olhar com o parecer do Tribunal de Contas, com os auditores. Existem alguns questionamentos. Você pode questionar um auditor, um voto do auditor, um voto, né, do Tribunal de Contas. E isso é um direito, qualquer vereador aqui pode questionar. Mas, como presidente da CFO, que aqui estou, nós sempre procuramos seguir como princípio os votos dos auditores do Tribunal de Contas. Em virtude do que se destacou nesta casa, respeitando a fala de cada vereador, eu quero destacar que no ano de 2020 e 2021, nós tivemos uma pandemia e existe uma emenda constitucional
né, de 2020 e 2021, que eu vou ler para os senhores. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federativos não poderão ser responsabilizados administrativamente, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021 do disposto do caput do artigo 212 da Constituição Federal. Em virtude desta emenda, todos os municípios estavam acobertados naquele determinado momento que nós passamos devido à pandemia. Eu digo, sem medo de dizer, sem receio de falar, que voto com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para aprovação das contas da prefeita Adriana Paes. Em virtude, observando esses dados, a aplicação na manutenção do desenvolvimento do ensino no exercício de 2021 ficou menor do que o valor de R$ 1.591.482,21, sendo comparado em 2022 o valor de R$ 1.352.843,48, e em 2023 o valor de R$ 995.552, observando-se uma diferença, a menor aplicação de R$ 756.923,27. E a gente, quando olhar no gráfico, houve um investimento de forma contínua. Se no período de 2021, mas o comprometimento é que esse recurso fosse destinado e fosse executado nos outros anos que sucedessem, ao longo do ensino. Em 2021, 21,95%. Em 2022, 27,13%. Em 2023, 26,51%. Enfim, eu quero... Aqui se deu vários discursos politizados. Eu observo o INSS do nosso município Dia, que antes o povo ia lá no INSS e era... Não, aqui não tem recolhimento, não. Você não está, você trabalhou neste período? E nós temos hoje o INSS em dia do nosso município. Pagamento do servidor em dia, 13º, pisos nacionais sendo pago, contas 2017, 2018, 2019 e 2020, que os auditores do Tribunal de Contas, que são responsáveis para dar o parecer, e essa casa vota ou não vota com os auditores ou com a Comissão de Finanças e Orçamento. Uma merenda regionalizada, uma construção de uma mega creche que nosso município vai ter para o nosso povo. Reforma nas 30 escolas, construção de quadras. Selo Unicef, indicações do SAEB e do IDEB, superiores a nível nacional. Então, eu respeito o discurso de desconstituir, de dizer que não tem nada, mas os dados comprovam que existe isso no nosso município. Em virtude de tudo isso, eu encaminho a bancada e aos vereadores que queiram seguir o parecer da CFO. Então, minha gente, eu espero que, em respeito a cada um dos senhores, nós possamos avançar neste sentido. Mas o meu voto é de acordo com o parecer da CFO pela aprovação das contas do exercício de 2021 da senhora prefeita Adriana Paes. Porque direito tem quem direito anda. E a prefeita Adriana Paes tem esse compromisso, esse ordenamento, trabalha com transparência e seriedade.
Não, senhor, à vontade, excelência. Senhor presidente em exercício, meu caríssimo vereador Neco Chiquinho, excelentes senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, pessoas que estão aqui assistindo. Eu vou confessar uma coisa para os senhores com vergonha, constrangido. Eu fico entediado, tédio, preguiça. Porque o resultado desse julgamento todo mundo já sabe, eu só não. Eu sei como cada vereador vai votar aqui. As discussões são legítimas, esse posicionamento. Tem gente que está assistindo, ouvindo, ou vendo, não sabe nem o que é que a gente está fazendo aqui, nem quer saber. Nem quer saber, ele quer ser vereador. Uma vaga aqui na Câmara, uma cadeira para ganhar o dinheiro, sem saber nem o que é isso. É como botar um camarada para ele pilotar um helicóptero, porque ele só sabe dirigir jegue. É uma vergonha isso. Roberto Feitosa, é por isso que a gente é pouco valorizado, porque o pessoal não tem interesse nenhum. Eu quero saber 10 sacos de cimento, pneu para moto, pronto, é isso que eu quero saber. É um julgamento de conta importante, não vou entrar no mérito aqui. A gente fala aqui em termo técnico, o povo pensa que é tira-gosto, para tomar com raiva, né? É uma vergonha isso, o desprezo pelo conhecimento do vereador Nildo Anildo. Eu não vou me ater a isso, porque isso é uma coisa que provoca um desgaste muito grande para mim, né? Essa falta de interesse da população, esse desprezo pelo conhecimento, esse falatório contra todos os vereadores aí na rua, destruindo a imagem dos vereadores. Não sabe nem o que é ser vereador, não sabe o que é que o vereador faz. Confunde a missão do vereador com a missão do executivo. Mas hoje nós estamos a analisar a prestação de conta do ano 2021, quando era prefeita, e ainda o é, a senhora Adriana Paes, o primeiro ano da segunda gestão. Nessa consideração do Tribunal de Contas, eu queria fazer uma ponderação, e entendo que seja cômodo para os vereadores, não desta casa, de todas as câmaras, votar de acordo com o tribunal. Afinal, o tribunal é um órgão técnico e auxiliar das câmaras. Nós somos mais do que eles. Eles fazem uma análise técnica e recomenda a aprovação com ressalva ou a rejeição. Para um bocado de doutor que tem aí, jurista, o Tribunal de Contas aprovou, né? Analfabeto, ignorante, imbecil, vai para a rede social, sabe de nada. Para jegue só falta cangaia. Procure falar do que você sabe. E quem não sabe, pergunta quem sabe. Não tem desonra nenhuma, não tem demérito nenhum. O tribunal tem um opinativo técnico. O julgamento político é aqui, que aqui é uma casa política. Então o tribunal, sem nenhum constrangimento, tem uma posição boa com relação aos seus opinativos, que, como disse um vereador aqui, não tem efeito vinculante. A Câmara pode discordar, é soberana para isso. Agora, a decisão, a recomendação do tribunal, que aí é quando se confunde o julgamento, a recomendação do tribunal só deixa de prevalecer se tiver 2/3, no caso aqui, 8 votos. Então hoje, com a falta do vereador Evandro, corre-se o risco, inclusive, se fosse o caso, 7 vereadores votar para reprovar e 4 votar para aprovar com ressalva. E os 4 votos ganhavam para 7. Ficava 4-7. Ganhou de 4-7. Como é que um time jogando bola faz um negócio desse? Um faz 4 gols, outro faz 7. Aí um faz 4, ganha. Agora não é culpa de nós aqui não, vereadores não. Isso é a legislação.
para fortalecer o tribunal e enfraquecer o parlamento. Quer ver uma coisa? O tribunal possui ótimos auditores, técnicos. Os conselheiros são políticos, homologados pela Assembleia, indicados pela Assembleia. Eu estou em política há muitos anos, eu nunca vi uma conta da Assembleia Legislativa ser rejeitada. Porque a Assembleia é quem indica ou homologa a indicação dos conselheiros do tribunal. Então, uma mão suja a outra. Esse tribunal de faz de conta, que o pau que dá em Chico não dá em Francisco, o pau que dá em Chico só dá em Creuza. Tribunal político. Político é essa casa aqui. Que aí os prefeitos têm interesse em ter maioria aqui para afastar a possibilidade de uma rejeição de conta, todos eles. Por isso que eu não aponto o dedo. Não, são gestores no geral. E nós aqui passamos esse constrangimento, essa vergonha. Depois que inventaram conta com ressalva, aprovar com ressalva, nunca mais conta nenhuma foi rejeitada. É ressalva e ressalva tudo. Então, meus senhores, nesse caso concreto, as contas de 2001, que os prefeitos precisam apenas atingir os índices constitucionais, aí, no mínimo 15% com saúde, doutor também em orçamento, 15% em orçamento, 6% para mandar para a Câmara, 54% para despesa de pessoal, 25% no mínimo para a educação. Nesse caso concreto aqui, houve descumprimento de recomendações do tribunal. Porque há um lapso temporal muito grande. O tribunal se posicionou dia 25 de maio de 2023, é a data do julgado. Julgado não, da opinativo. Então, de 2021, que as contas vão até março de 2022, e as determinações do tribunal, a gente verifica facilmente, até na resposta que o executivo deu, que não foi cumprida. A questão da educação, a questão irreversível, não se pode consertar mais, de crédito adicional, suplementação sem autorização legislativa, isso é passível, inclusive, de cassação de mandato, é crime de improbidade. Aí o tribunal diz o seguinte, que não macula a conta, não. Finalmente, o que é que macula uma conta? Meu Deus do céu. Considerando que os limites legais e constitucionais foram cumpridos, com exceção do limite de educação, artigo 212 da Constituição Federal. Claro que a pandemia levou a um relaxamento dessa exigência. Mas não se entende, vereador André, que havia a possibilidade de não se alcançar o mínimo, 25%, mas também as despesas não estavam elevadas não, porque o alunado estava em casa. Tinha merenda, tinha energia, tinha freeze, tinha professor na sala de aula, então diminuiu a despesa também. Mas é uma festa, né? Se os prefeitos pudessem, as gestões municipais, com raríssimas exceções, todo ano tem uma pandemia. Que aí a gente gasta mesmo, não tem limite. A gente vê não, é uma vergonha. E a gente fica aqui na Câmara, sendo bombardeado por eleitor analfabeto, que não sabe de nada, culpando o vereador. E não aponta o dedo para essa gestão não, é tudo. Aí vem, considerando que as contribuições previdenciárias foram integralmente repassadas para o regime geral da Previdência nos termos do relatório. Mas, meu Deus do céu, isso é um favor, é você recolhe do funcionário, paga a parte da empresa, que era 22%, e hoje com essa desoneração da folha de pagamento aí, que é 16 ramos da economia, sapato, carro, e botaram os municípios no meio também, um jacaré. O município agora só paga 6%. É uma festa, é uma festa. Aí foi pago. É meio que você na sua casa fazer a feira, entregar na sexta-feira e querer que a mulher bata palma para você. Mas quem é que faz a feira da sua casa? É você ou um urso? Meu Deus do céu. Se aplaude quando se cumpre uma coisa, uma obrigação. É por isso que essa vergonha política daqui. Daqui de Alhures, dos outros municípios por aí que você passa, é a mesma vergonha. É uma vergonha. As minhas críticas aqui eu teço mais em cima do Tribunal de Contas. Aí o tribunal bota aqui, considerando que remanesceu apenas a abertura de créditos adicionais em patamar superior ao limite da lei orçamentária anual do exercício dessas contas. Apenas. Ele não achou nada demais. A Câmara aprovar 25% de suplementação e o prefeito ir para 52%. Uma fraude.
Mas o Tribunal de Contas não achou nada demais. Aí às vezes o vereador fica pensando, sim, quem sou eu para achar? A Corte de Contas, órgão auxiliar da Câmara, não achou nada demais, eu vou achar muito. É cômodo até. Não, eu voto com o Tribunal de Contas, eu voto com a comissão, pronto, a comissão mitiga o parecer do tribunal. Eu estou dizendo isso, não é com relação a essas contas não, viu, líder do governo? É com relação a essa postura do Tribunal de Contas que relaxou. E uma coisa dessa, uma abertura de crédito sem autorização legislativa, não é nada demais. Apenas isso. Deus do céu, a gente fica, como eu disse no começo, entediado. Aí vem, no fim das considerações, ele recomendou a aprovação com ressalvas, emitir parecer prévio recomendando à Câmara de Glória a aprovação com ressalvas. Aplicar na educação até o exercício 3 a diferença, o que não ocorreu. Prazo para cumprimento até 31/12. Elaborar a LOA nos termos da legislação pertinente ao assunto, notadamente a fixação de limite para abertura de créditos adicionais. Tem sido uma zorra, 30% excluindo não sei quantas despesas. É o maior trabalho aqui para reduzir isso. Agora não é essa gestão só não. É todos eles que entram aí e querem isso. Bota aí 50%. Eu fosse prefeito, diga à Câmara que bote 0. Quando eu precisar eu mando, eu não estou aqui para passar por cima de Câmara não. E eu vou mandar um decreto de suplementação, justificando, mostrando os elementos de anulação. Aí o povo aí quer saber disso. Anulação, eles pensam até que é para matar um, anular. A gente fica triste, porque para onde é que vai desse jeito, hein? Eu queria saber para onde é que vai. Aí depois o pessoal, a cidade está atrasada, o município está se acabando. Sim, só pode estar. Só pode estar. Quem acabou, vereador, o ideal coletivo, uma coisa boa para todo mundo. Eu quero farinha pouca, primeiro meu pirão. Né? Veja aí 10 sacos de cimento, que a casinha lá de casa está toda estourada. Né? 12 pneus para minha moto. Aí como é que muda a forma de fazer política? O resultado está aqui. Exigir a inscrição em restos a pagar processados sem disponibilidade financeira. Isso é um absurdo. Você chega no fim do ano com um orçamento de 100 milhões, aí você gastou 102. Você gastou sem ter. Aí 2 milhões depois você dá um jeito para botar em pagamento de exercício anterior e compromete o orçamento seguinte. Mas o tribunal diz que é apenas a suplementação. Então, sinceramente a gente fica aqui numa situação, eu vou dizer uma coisa, senhor, deprimente. Porque, como eu disse, é cômodo votar com o tribunal, é um órgão auxiliar de conta, mas a realidade é bem outra. Não é? E como juízes, julgadores, cada um que vote com sua consciência. Vote com sua consciência. Discordar não é crime. Mas, infelizmente, para mim, é sinônimo de tédio. Eu fico aqui sem. Não é sem argumento, não. Argumento eu tenho. É sem motivação, vereador, para mudar a forma. Porque é difícil, é meio que mudar um pneu do carro com o carro andando. Então, lamentavelmente, a gente tem isso aqui. O Tribunal de Contas se posiciona desse jeito. Eu me lembro que essa casa aprovou aqui as contas de 2013, me excedendo, vereador, me perdoe, eu vou concluir, porque já passou do derradeiro giro do relógio. A casa aprovou aqui as contas de 2013, nessa lógica de acompanhar o tribunal. Aprova com ressalva. Isso é apenas uma falha, isso não macula a prestação de conta. Aí depois veio uma apuração da Polícia Federal e da Justiça Federal, condenou gente, cadeia, prisão, perca de direito político. E o tribunal não viu isso. O tribunal analisou as contas de 2013 e disse, pode aprovar, Câmara. Tá, beleza. Depois estourou o rolo aí. Que tribunal é esse, hein? Que tribunal é esse? Aí vem aqueles que gostam de minimizar. Não é nada demais. Não, porque isso aí não era competência do tribunal. Era assim. Era assim. Se é verba federal, é TCU, Tribunal de Contas da União. Se é verba estadual, é TCE. Tribunal de Contas do Estado. Isso não era nem para ser tribunal. Conselheiro estadual de conta, conselheiro federal de conta, tudo é ministro. Lá no Supremo, no TCU, é ministro do Tribunal de Contas, ministro.
E por aí vai, e você fica sem gosto, sem ânimo, sem perspectiva de melhora, que é o pior. Obrigado, senhor. Não havendo mais manifestações, declaro aberto o processo de votação do parecer número 01/2024 da comissão CFO. Como voto o vereador André... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, antes que Vossa Excelência já iniciou o período de votação, mas eu gostaria, como forma de contribuir, dizer aos meus pares que nós hoje, para o bem ou para o mal, contra ou a favor, nós não estamos votando com o tribunal, até para fortalecer o parlamento. Nós estamos votando com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, isso. Não é? Então eu faria esse lembrete só para, como forma de contribuir, pedindo desculpa aos meus pares, que eu acredito que todos sabem que nós estamos votando o parecer da comissão e depois a votação simbólica do projeto de decreto legislativo. Obrigado, Excelência. Isso mesmo. Como eu acabei de falar, processo de votação do parecer número 01/2024 da comissão CFO dessa casa. Como vota o vereador André Luiz Santos? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Eu voto com a comissão para aprovação das contas da interessada, a senhora prefeita Adriana Câmara Dornelas Paz. Muito obrigado. Como vota o vereador Cícero Emiliano de Melo? Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu voto com a comissão CFO para aprovar com ressalva a prestação de conta de 2021 da prefeita Adriana Paz. Como vota o vereador Enivaldo José da Silva? Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, pessoal aqui, quem nos acompanha aqui pelas redes sociais. Tendo em vista a justificativa por mim já apresentada anteriormente, baseado nas diversas razões aqui apresentadas, esse parecer da CFO, que se fundamenta basicamente na recomendação do Tribunal de Contas pela aprovação com ressalvas, eu, pelos motivos aqui já apresentados, eu voto contra, senhor presidente e demais vereadores, eu voto contra o parecer da CFO pela aprovação com ressalvas das contas da senhora prefeita Adriana Paz, referente ao ano 2021. Meu voto é contra, senhor presidente. Obrigado. Como vota o vereador Lívio Oliveira de Amorim? Senhor presidente, quando se vota com o tribunal, não precisa nem justificar. Quando se vota contra, precisa justificar. Até isso tem, né? Então é complicado, mas eu voto contra o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pelos motivos que já elenquei, especialmente o descumprimento de determinações do Tribunal de Contas com relação às contas do exercício 2021. Como vota o vereador Manuel Teixeira da Cunha Silva? Bom dia a todos. Eu voto com o parecer da comissão da CFO na aprovação da conta da prefeita Adriana Paz. Como vota o vereador Roberto Gomes Feitosa? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os meus pares. O primeiro voto, inclusive, foi o meu, porque eu sou relator da comissão da CFO. E claro que eu sigo o voto favorável às contas da prefeita Adriana Paz referente ao ano 2021. Obrigado. Como vota o vereador Rodrigo Martins de Oliveira? Primeiro, bom dia a todos. Voto com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação das contas do exercício de 2021
da senhora prefeita Adriana Paz. Como vota o vereador Valdeir Félix de Andrade? Eu voto favorável às contas do exercício 2021 da prefeita Adriana Paz. Como vota o vereador Wellington Bispo de Andrade? Senhor presidente, 3 motivos. Conforme, primeiro, o próprio relatório do Tribunal de Contas, que mostra o descumprimento e a irresponsabilidade da gestão para com a educação. Segundo, a própria resposta que o município me enviou, respondendo os ofícios, o qual eu encaminhei, pedindo vista no parecer de contas, e me enviaram confessando que cometeram irregularidade na educação e que não aplicaram o dinheiro correto. Terceiro, senhor presidente, conforme o meu relatório, que eu já falei anteriormente, eu não poderia votar, senhor presidente, favorável em hipótese alguma. E detalhe, a comissão CFO, ela copiou e colou os mesmos erros do Tribunal de Contas. Ele não teve o trabalho, com todo respeito que tem a comissão, de debruçar e de realmente apontar as irregularidades. Então, senhor presidente, baseado em tudo isso que eu já falei, eu voto contra. Passo a presidência ao vice-presidente Manuel Teixeira para proferir meu voto. Como vota o vereador Caio Neres? Favorável às comissões. Foi aprovado o parecer da CFO, 7 votos favoráveis, 3 contrários e 1 falta. Coloco o projeto de decreto legislativo em discussão. Senhor presidente, peço permissão para discutir o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou frisar mais uma vez aqui que o voto do vereador não é do Tribunal de Contas, o voto é dele. Então, às vezes, ele, para justificar a indução ao erro, ou justificar o absurdo, o cúmulo do absurdo, mesmo sabendo que está errado, joga a responsabilidade que é conforme o Tribunal de Contas, e a gente sabe que não é, porque o Tribunal de Contas não manda em nada aqui. Se o vereador ele fosse votar conforme o Tribunal de Contas, ele votaria contra essas contas, tendo em vista que o próprio Tribunal de Contas, conforme a determinação, ele diz que há um descumprimento da gestão. Ele diz que a gestão deixou de aplicar na educação, deixou de investir na educação. E os senhores sabem que só a educação transforma. Então isso é algo muito gritante quando uma gestão, ela deixa de investir naquilo que é primordial, naquilo que é base, que é a educação. E isso é muito sério. A educação do nosso município, para os senhores terem uma noção, deixou de se investir quase R$1 milhão. E aí eu te pergunto, não tinha que investir na educação, não é? Você que é mãe, que é pai aí, que está me ouvindo na sua casa, vocês acham que não tinha em que investir na educação, não? Tinha sim, mas a irresponsabilidade, a incompetência de gerir o município, de gerir uma educação, não deu essa, podemos dizer, essa capacidade de ser investido aquilo que o próprio tribunal tinha determinado. Aquilo que a própria Constituição Federal determina que é os 25%. Não há que se discutir, senhores. Só tem direito quem anda direito. Então, ora, se o município não cumpriu
Então, como é que se aprova o que o município não cumpriu? O vereador que me antecedeu aqui anteriormente, Rodrigo Martins, ele veio aqui dizer que o salário dos funcionários estava em dia, que o INSS estava em dia, e daí? E daí? E o Kiko? O que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver a aprovação de conta com salário em dia, com o INSS? Não tem nada a ver, senhores. O que a gente está discutindo aqui é que não houve o investimento devido na educação. Eu vou mais além. Eu vou lançar um desafio ao líder do governo, vereador Rodrigo Martins. Se investiram o que determina o Tribunal de Contas na educação corretamente, eu renuncio o meu mandato agora. Agora, vou apostando o meu mandato em cima do seu. Então, senhor vereadores, não há o que se discutir, não houve investimento, tá certo? A pandemia, como ele falou aqui anteriormente, 2021, 2022, a gente sabe, 2020 e 2021, teve pandemia, mas o Tribunal de Contas deu a gestão até 31 de dezembro de 2023 para eles corrigirem. E 2023 não tinha pandemia. Então, não há justificativa para tal incompetência. Não há o que se discutir. Eu estou falando que deixaram de investir na educação, senhores. Eu tenho aqui, eu postei nas minhas redes sociais aí, os gráficozinhos, o relatóriozinho também, para que todos os senhores possam entender. Vou repetir mais uma vez, respeito cada voto de todos os vereadores, mas se você quer votar para aprovar, para agradar, fique à vontade, mas baseado em lei, baseado nos erros grosseiros, não temos motivo algum para aprovar tal conta, tendo em vista que a educação do nosso município está precária e o dinheiro a gente não sabe onde foi parar. Eu só sei de uma coisa, não foi parar na educação, não foi gasto na educação, e isso é gritante demais, revoltante. Eu, como defensor da educação, eu posso abrir a minha boca e dizer, isso é uma vergonha. É uma vergonha quando você se debruça diante do relatório do Tribunal de Contas, diante do relatório da comissão, que eu tenho todo respeito. Eu sempre digo aqui que geralmente na comissão não passa nada, geralmente aqui eu elogio muito a comissão, mas, paz, meus senhores, nesta prestação de conta, a comissão ela só fez uma seguinte coisa, copiou e colou para justificar o erro, vira a determinação e ainda assim disse, não, a gente não pode enxergar esse erro, porque senão mamãe, ela não vai gostar, vai desagradar, então a gente vai continuar errando, vamos votar favoráveis e vamos copiar e colar. É a realidade, senhores. Então aqui, eu respeito, agora não justifica. A educação perdeu com isso e mais uma vez os alunos ficaram prejudicados, a população gloriense ficou prejudicado, tendo em vista uma irresponsabilidade que deixaram de investir na educação conforme a Carta Magna. É sério, a Constituição Federal é ela que determina que é 25%. Então, senhores, não há o que se discutir. Ora, se não deixou, se não cumpriram, então não tem o porquê ser aprovado as contas da gestão Adriana Paes, tendo em vista que não foi cumprido o que determina o Tribunal de Contas. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou fazer uma questão de ordem, porque senão teria que suspender a reunião para Vossa Excelência explicar a questão da regra regimental. Mas eu entendo que o projeto de decreto legislativo, ele é originário da votação. A votação, o julgamento foi para aprovar com ressalva. E poderia ter sido o contrário também. Então, o decreto legislativo, ele homologa essa decisão. E é, inclusive, votado simbolicamente. Não é votação nominal, como se faz no julgamento das contas. Ele é derivativo, é uma peça acessória. Então, eu entendo, Vossa Excelência abriu o precedente, tudo bem, eu respeito. Mas eu entendo que nessa fase não há discussão. O que pode haver é a aplicação do artigo 92 do regimento interno, quando há a justificativa de voto. Após votar a proposição principal, que foi o julgamento, e a proposição acessória, que é o projeto de decreto, então cabe a qualquer vereador que quiser usar a tribuna por 3 minutos para justificar seu voto. Então é uma ponderação que eu faço, se Vossa Excelência
entender que porque deu a um vereador a palavra deve dar aos outros, eu não tenho nada a discordar. E a gente não faz julgamento todo dia, então é razoável que haja essas situações. Eu me desculpo com Vossa Excelência, longe de mim longe de mim querer ensinar Vossa Excelência. Mas a gente sempre que pode dar uma contribuição, a gente dá independentemente de ser acatada ou não. Obrigado. Eu entendo a Vossa Excelência, porque na conta passada eu coloquei o projeto sem discussão. Aí teve que discutir. Então, nessa não vai ser diferente, viu, Excelência, em discussão aí o projeto. Depois a gente coloca em votação, que a gente já sabe como é que vai ser a votação. Senhor presidente, sua permissão, demais vereadores, não para discutir, nada para justificar, para mim já está mais que justificado o meu posicionamento, apenas até complementando, vereador Livre, para a população entender bem o que é que a gente está votando nesse momento, porque eu acho que tem gente se perguntando, vamos votar 2 vezes as contas, já não votaram. Então, o que a gente votou anteriormente foi o parecer da CFO, que é uma comissão de finanças e orçamento, composta por 3 vereadores, que basicamente, em suma e resumo, essa comissão fez um Ctrl+C, Ctrl+V na sugestão, na indicação do Tribunal de Contas, que foi pela aprovação com ressalvas referente às contas da senhora prefeita, referente ao ano 2021. O que a gente votou anteriormente é isso. Aqui, como bem falou já o vereador Livre, só homologar, ou seja, testar, decretar isso aqui. Isso aqui é um projeto PDL, projeto de decreto legislativo, ou seja, diferente de um projeto de lei, por exemplo, que a gente aprova aqui ou não aprova, manda para a prefeita sancionar, não, aqui é interna da casa, é um decreto legislativo, é isso que está em questão agora. Ou seja, é só, logicamente vai se repetir a mesma votação, é só esse projeto de decreto legislativo, que é assim que é aprovado, se torna um decreto legislativo, ou seja, confirmando, ratificando, homologando a votação das contas. Para que fique, eu fiz questão, senhor presidente, para deixar bem claro para a população o que é que a gente está votando nesse momento. Obrigado, senhores. E pela ordem, senhor presidente, eu encaminho a base que voto no decreto legislativo. Quero também dizer ao vereador Wellington Andrade que houve um investimento acima de 25%. Em 2022 foi 27,13%, acima de 25%. Em 2023, 26,51%. Então, o município fez essa normativa e investiu na educação. A Vossa Excelência pode até querer desconstituir minha fala, mas contra fatos, contra números, não há argumento. Tá certo? E peço que a base vote pelo decreto legislativo. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo leva à votação. Quem for favorável, permaneça em seus locais. Quem for contra, fique de pé. Aprovado pela maioria dos votos. Declaro encerrada a sessão. Senhor presidente, conforme o artigo 92, a gente vai discutir o voto contrário. E na próxima reunião, segunda-feira, no horário regimental.